casamentos que deram certo na realeza. Oi, eu sou a Steph e hoje o tema é romântico. Mesmo em um ambiente frequentemente marcado por casamentos arranjados, alianças políticas e deveres dinásticos, alguns casais da realeza conseguiram construir relacionamentos que foram além da política, baseados em respeito mútuo, amor e parceria. George III e a Rainha Charlotte foi um dos casamentos mais longos da história britânica, durando 60 anos. No entanto, o casamento, que começou como um arranjo político, fez com que o rei abandonasse sua paixão por uma nobre inglesa. Ele decidiu se comprometer totalmente com sua nova esposa. Ele que escolheu isso, o que era na época muito estranho, já que muitos monarcas mantinham amantes abertamente. Charlotte, que veio da Alemanha e não falava bem o inglês, enfrentou várias dificuldades na corte, especialmente com a mãe do rei, a princesa Augusta. As tensões aumentaram pelas pressões da guerra, já que o reinado de George foi marcado por grandes conflitos, como a Guerra dos 7 Anos e a Revolução Americana. Mesmo assim, o casal compartilhava um amor profundo pelas artes, pelas músicas e juntos tiveram 15 filhos. Quando George começou a sofrer suas crises de loucura, especialmente durante os últimos anos de seu reinado, a Charlotte assumiu uma posição de maior responsabilidade, cuidando de questões políticas e familiares. Ela foi uma figura fundamental ao lado dele e a lealdade mútua entre os dois inspirou muitas gerações. Agora vamos falar de Felipe II e Elizabeth de Valois, que aparecem no Serpent Queen segunda temporada. Ele foi inicialmente um arranjo político para selar a paz entre os dois países, mas o relacionamento foi descrito como uma história de amor inesperada. A diferença de idade entre os dois, ela tinha 14 anos quando começaram as negociações e Felipe já tinha mais de 30, gerou preocupações sobre a compatibilidade do casal. A consumação do casamento demorou, com Felipe esperando que Elizabeth atingisse a sua maturidade física. Quando finalmente se tornaram marido e mulher, a relação foi descrita como amorosa. O Felipe se dedicou à jovem esposa, que rapidamente se tornou sua favorita. Apesar dela ter sofrido 2 abortos espontâneos antes de dar à luz a 2 filhas, o casamento era feliz. A Rainha Vitória e o Príncipe Albert é um dos casamentos mais icônicos da história britânica. Ela tinha apenas 18 anos quando se tornou rainha, e o seu casamento com Albert foi marcado por um profundo amor e companheirismo. Nos diários de Vitória, ela descrevia sua vida sexual, dizendo que era ativa e satisfatória, algo raro de se falar abertamente naquela época. Eles tiveram 9 filhos, que se casaram com casas reais por toda a Europa, o que garantiu o apelido de Vitória como a avó da Europa. Após a morte prematura de Albert em 1861, a Vitória entrou em um longo período de luto que durou até o fim da sua vida. Ela nunca superou a perda de Albert e passou a vestir-se de preto em sua memória, isolando-se da vida pública por muitos anos. Seu reinado marcou a ascensão do Império Britânico ao auge de seu poder, mas também foi um exemplo raro de um casamento real que funcionou como uma parceria. Esse agora é polêmico: Titia Elizabeth II e o Príncipe Philip. Ele foi um dos mais longos da história da realeza britânica, que durou 73 anos. Eles se conheceram quando Elizabeth tinha apenas 13 anos e Philip, que era um oficial naval, começou a cortejá-la trocando cartas. O casamento ocorreu em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, num período em que o Reino Unido estava se reconstruindo. Philip, no entanto, muitas vezes expressou frustração por não ter um papel oficial maior, já que o título de rei não lhe foi concedido. Elizabeth, por outro lado, sempre deixou claro que suas obrigações como monarca vinham antes de tudo. Apesar desses desafios, o casal permaneceu unido e teve 4 filhos juntos. Ao longo dos anos, surgiram também rumores sobre infidelidades do Philip, mas o casal sempre manteve uma frente pública sólida e amorosa. Agora, Henrique VII e Elizabeth de York, que eu adoro. Eles formaram um casamento que consolidou a paz entre as casas Lancaster e York, pondo fim à Guerra das Duas Rosas. Embora fosse um
arranjo político, a união foi caracterizada por um profundo respeito e afeto mútuo. Henrique, que era conhecido por ser cauteloso e econômico, foi generoso com Elizabeth, que gostava de atos de caridade e gastava com frequência. Eles tiveram 7 filhos, mas somente 4 sobreviveram à infância. Quando Elizabeth morreu em 1503 após dar à luz, Henrique ficou devastado e nunca mais se casou, enviando velas todos os anos em memória dela. Carlos V e Isabel de Portugal. Eles tiveram um casamento marcado tanto por motivos políticos como uma paixão genuína. A Isabel trouxe um dote impressionante de 900.000 coroas, que ajudaram a estabilizar as finanças do império. Mais que uma simples aliança estratégica, o relacionamento entre eles evoluiu para uma profunda afeição. Eles tinham quase a mesma idade e falavam a mesma língua, o que facilitou a aproximação. Eles trocavam cartas carinhosas enquanto ele estava ausente, muitas vezes em guerras. E quando Charles precisava deixar a corte, ele frequentemente deixava Isabel como regente, demonstrando o quanto confiava em seu julgamento e habilidades políticas. A morte prematura de Isabel, causada por complicações de um aborto durante sua 7ª gravidez, devastou Charles. Ele passou trancado em seu quarto, mergulhado em melancolia e nunca se recuperou completamente da perda, isso durante dias. Esse luto profundo acompanhou-o pelo resto da vida, e ele decidiu se retirar da vida pública alguns anos depois, abdicando o trono em favor de seu filho Filipe II. Agora, Ferdinando II de Aragão e Isabel de Castela. É um dos mais significativos da história da Espanha. A história de seu casamento começou com uma reviravolta digna de romance. Isabel estava prometida a outros pretendentes, mas ela e Ferdinando, que já tinham se apaixonado, decidiram se casar secretamente. Aí eles se vestiram como servos, passaram pelos guardas e aí consumaram o casamento depois de uma cerimônia. Aí o irmão da Isabel foi obrigado a consentir com isso. Juntos, Fernando e Isabel foram responsáveis por empreender grandes transformações no cenário europeu. Eles completaram a Reconquista, expulsaram os mouros da Península Ibérica e também instituíram a Inquisição Espanhola, um dos períodos mais sombrios da história europeia. O casal teve 6 filhos, que se casaram estrategicamente em alianças com outras monarquias europeias. Apesar das infidelidades de Ferdinando, que foram muitas, o casamento permaneceu sólido até a morte de Isabel em 1504. Agora, Brasil. Princesa Isabel e Duque Gastão de Orleans, também conhecido como Conde Deu. Eles formaram um casal que inicialmente surgiu de um arranjo dinástico. Curiosamente, o Gastão foi primeiramente prometido à irmã de Isabel, a princesa Leopoldina. Mas quando ele e Isabel se encontraram, a atração foi instantânea. A Leopoldina então aceitou um outro pretendente. O casamento deles durou 57 anos, atravessando a abolição da escravidão, na qual Isabel foi uma figura central. Gastão foi um dos principais apoiadores da esposa em sua luta pela abolição, e o casal permaneceu unido mesmo após serem forçados ao exílio com a proclamação da República em 1889. Ao longo de seus anos juntos, Isabel enfrentou dificuldades com várias gravidezes complicadas, mas Gastão sempre esteve ao seu lado. Mesmo no exílio, o casal manteve uma relação forte, e Isabel pareceu profundamente apaixonada pelo marido, conforme revelado em suas cartas. Eles viveram juntos seus últimos anos lá na França. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dado muitos sorrisos. Se inscreve no canal, nós temos vídeos todos os dias às 19 horas, às 7 da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.